Temos que começar indo ao livro de Gênesis, onde conta a história de Noé, o homem que construiu a arca e salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Dentre os filhos de Noé, que se safaram da destruição, havia um chamado Cã, ou Cão, em outras traduções. Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Este conheceu e casou-se com uma mulher chamada Semíramis, que era uma mistura aí de Jezabel, esposa de Acabe, com uma Hillary Clinton. E dessa união nasceu Nimrod. Nimrod foi a personificação da desobediência. Ele foi uma espécie de Hitler, Stalin, misturado com Mao Tse-tung e Kim Jong-un daquela época. Podemos dizer que Nimrod foi o primeiro ditador da história, como está escrito em Gênesis 10:8. Ele construiu diversas cidades, e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu nesse período. Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus. Nesse avanço de Nimrod como senhor do mundo, entre aspas, já naquela época, construindo as cidades, juntando as pessoas em grupos num só lugar, o que era contrário ao que o Criador mandava fazer, pois o Pai mandava para serem fecundos e que se espalhassem sobre a face da terra. Nimrod cultuava a quem ele dizia que era ele próprio, neste caso, o Sol. Ele se intitulou como sendo o Deus Sol. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia e nas orgias que praticava e incentivava, se apossou da própria mãe. Sim, vou repetir se você não entendeu. Nimrod se apossou sexualmente da própria mãe. Ele fez a própria mãe de sua mulher. Semíramis, então, deteve para si o título de deusa, porque o seu filho e marido, ao mesmo tempo, dizia que era Deus. Ela também, como mãe e mulher dele, dizia que era deusa. Inclusive, ela mesma buscava reverência para ela, como se ela fosse a lua. O tio-avô de Nimrod, Sem, matou-o, espedaçou-o e separou seus pedaços. Então Semíramis, a sua esposa e mãe, pensou: um Deus não morre. E ela contou uma história de que ele não havia morrido e que ele simplesmente havia ido para o lugar dele, que era no Sol. E falava que ele era o Sol. Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo, que estão aqui nos nossos dias atuais. Todos eles são da descendência vinda após Nimrod. E os senhores do mundo são seus seguidores. Por isso, o símbolo Illuminati é a pirâmide com o olho que tudo vê, pois o olho que tudo vê também simboliza Nimrod. Nesse meio tempo, ela então fica grávida. Mas como poderia, se o marido, que ao mesmo tempo era filho, era o Sol? Então ela contou mais uma história mítica, mais mirabolante ainda. O Deus Sol me engravidou. Vou conceber um fruto do espírito do Deus Sol. Mas na verdade é óbvio que ela tinha feito um filho fora do casamento. Isso é mais do que lógico. Semíramis era uma mulher que não valia nada e hoje é homenageada por todo mundo. Era uma prostituta. Após a morte do marido, grávida, dizia que seu filho, que iria nascer, era o Filho de Deus e colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala de Tamuz em Ezequiel 8, 14 e 18. Levou-me à entrada da porta da casa do Criador, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz.
Vou repetir. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Por quê? Estas mulheres estavam celebrando o Natal com uma árvore de um pinheirinho de Natal, chorando a Tamuz. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Criador. E eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Vou repetir. Adoravam o sol, virados para o oriente. Ou seja, também estavam adorando a Tamuz e a Nimrod. Então me disse, vês, filho do homem? O Criador falando isso para Ezequiel. Está vendo, filho do homem? Está vendo, Ezequiel? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem deles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. O Criador está falando que todos aqueles que comemoram o Natal estão comemorando uma festa pagã, adorando Tamuz e o deus Sol Nimrod, e que o Pai considera isso uma abominação e que ele vai tratar com violência, furor, e não terá piedade e nem serão poupados, ainda que gritem aos ouvidos do Pai com alta voz, nem assim ele os ouvirá. Isso é um juízo do Criador para todos aqueles que comemoram e celebram o Natal. O Natal, uma festa pagã que irrita o Criador. Olha o que ele disse no verso 17. Para que ainda me encham de violência a terra e tornem a irritar-me. Muito cuidado com o que você está fazendo. Abandone as práticas idólatras. O Criador está te mandando fazer isso. Tamuz, filho do Deus Sol, que ficou sendo considerado como menino Deus, nasceu exatamente ao equivalente ao dia 25 de dezembro naquela época. Depois que Semíramis deu à luz a Tamuz, começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação. Eis aí de onde surgiu a teoria da reencarnação. Numa certa vez, o garoto Tamuz estava no mato caçando e acabou morrendo, mas não se sabe de quê. O seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, Semíramis, para não dizer que seu filho havia morrido como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, supostamente, espalhou a notícia que seu filho tinha voltado para o céu, para o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod. Mas é claro que nós sabemos que tudo isso era uma mentira para eles se manterem no poder e serem vistos como os espirituais, os poderosos da época. E naquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, nasceu um pinheiro. E Semíramis passou a dizer que esse pinheiro era a própria referência do renascimento de Tamuz no mundo. E toda a data de aniversário de Tamuz, de 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitá-lo como símbolo do renascimento de Tamuz, uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. Essa prática religiosa de se levar um pinheiro para dentro de casa e enfeitá-lo já era também acompanhada nessa mesma época da troca de presentes, porque as sacerdotisas e amigas de Semíramis, que choraram aos pés daquele pinheiro e após agradeciam umas às outras e faziam trocas de presentes que eram depositados nos pés desse pinheiro. E daí surge o hábito de se trocar presentes no Natal. E agora, espante-se ao ver o que é realmente o significado da árvore de Natal e dos enfeites que nela estão. A árvore de Natal simboliza o pecado original de Adão e Eva. Os enfeites da árvore de Natal simbolizam o fruto que não era para se comer, que foi ordenado a não ser comido. E a fita que vai em volta
da árvore simboliza a serpente que estava no Éden. A árvore de Natal é uma celebração ao primeiro pecado do ser humano. Um ritual satânico comemorando o pecado. É isso que significa a árvore de Natal com seus enfeites e a fita em volta. Todos os que têm árvore de Natal dentro de casa estão comemorando o pecado original de Adão e Eva. Quando você celebra o Natal, está efetivamente participando de um antigo ritual de culto a um deus Sol, nada menos que um sacrilégio idólatra. A Bíblia diz: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, Gênesis 35, 2. Os cristãos, os evangélicos, o povo que se diz escolhido, não deve ter envolvimento algum com isso. A celebração do Natal é uma abominável mistura de verdade com mentira. O Natal mistura o certo com o errado e polui a pureza e a verdade do povo eleito, com as práticas abomináveis do paganismo. Como podemos nos atrever a contaminar o santo nome do Messias, do Salvador, do Cordeiro, com as vis tradições do culto ao sol? Como podemos nos atrever a misturar os elementos pagãos do Natal, como a árvore de Natal, as guirlandas feitas com ramos de louro e azevinho, a figura do Papai Noel, a troca de presentes, com o verdadeiro culto ao Pai, ao Criador, ao Altíssimo, conforme ordenado na Escritura? Você acha que o Criador se agrada com tal mistura pagã? A Escritura já falava sobre isso. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Criador: contaminai-vos a vós mesmos à maneira de vossos pais, e vos prostituístes com as suas abominações? E quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultaríeis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Criador, que vós não me consultareis. Quanto a vós, ó casa de Israel, ide, sirva cada um dos seus ídolos, pois que a mim não me queirais ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com vossos ídolos. Ezequiel 20, 30 a 31 e 39. E a Bíblia continua em 2 Coríntios 6, 14 a 16. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre o Salvador e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo do Criador com os ídolos? Nenhuma concórdia, nenhuma comunhão, nenhuma parte, nenhum consenso. O Natal é 100% pagão. Quem comemora ou celebra o Natal, todo o ritual natalício, está sendo antibíblico, fazendo uma coisa totalmente antibíblica e sendo uma abominação, ao mesmo tempo em que comete uma abominação àquele que é santo, santo, santo. Com isto em mente, considere o que o Criador diz a Jeremias 10, 1 a 5 e considere com a atual tradição de decorar as árvores de Natal. Ouvi a palavra que o Criador vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Criador: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Aqui está falando de uma árvore de Natal, e que isso era uma obra pagã, consagrada a deuses pagãos. Quem tem uma árvore de Natal dentro de casa
ou até mesmo dentro de um templo religioso, de alguma denominação qualquer. Na verdade, tem um ídolo ali dentro. Você tem um ídolo dentro da sua casa se você tem uma árvore de Natal dentro dela. Você tem um ídolo dentro da sua denominação se você tem uma árvore de Natal ali dentro. Isso é abominável aos olhos do Pai. Ele não tolera nenhum ídolo. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com os seus ídolos me provocaram a ira, diz o Criador. Deuteronômio 32, 16 e 21. Logo, celebrar feriado pagão e afirmar que está honrando o Messias é como ter um caso e afirmar que está honrando a esposa. Essa é a verdade, você querendo ou não, doendo ou não, você gostando ou não. Essa é a verdade. E isso só se entende pelo Espírito, não é por estudo, é pela convicção do que é verdade e do que é mentira, pelo discernimento que o próprio Espírito dá a quem Ele quer. E é por isso, justamente, que não adianta estudar e estudar as letras. Sem discernimento do Espírito, você jamais vai aceitar a verdade. Sim, te enganaram há todo esse tempo. Durante todo esse tempo, você deu crédito a mentiras pagãs, mas não na verdade. Todos aqueles que não se arrependem e não mudam, não param imediatamente de comemorar o Natal. Todos aqueles que estão comemorando o Natal estão cometendo idolatria, pecados abomináveis contra o Pai e não são salvos, pois estão consagrando dias a falsos deuses, demônios, denominações que estão incutindo dentro delas costumes pagãos de Natal, tem até denominações com árvores de Natal dentro. Estão cometendo grave pecado. Não estão agradando o Criador. Devem parar imediatamente, se arrepender, se converter, pois estão cometendo idolatria. Quem não se arrepende não é salvo. E se você está comemorando isso e quer fazer as coisas corretamente, você deve parar imediatamente com isso. O Criador está te chamando para parar de ser idólatra e cometer costumes pagãos. Arrependa-se. Arrependa-se de tudo que você já fez de errado. Volte para os caminhos do Pai. Ele está te chamando, creia nisso. A verdade está sendo propagada diante dos seus olhos, aos seus ouvidos nesse exato momento. Mude, arrependa-se. Todos aqueles que não largam tais costumes pagãos não são salvos. E se você não largar, também não vai ser salvo. Minha missão foi feita, lavei minhas mãos. A verdade foi exposta e o alerta foi dado. Agora, cabe a você escolher ou não o que você vai fazer. O Espírito está te chamando. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Espero que você seja um desses poucos. Grande abraço. Rômulo Marasquim do canal Firmeza da Verdade.